lá em João Pessoa, na nossa Abracrim, nosso encontro da Abracrim Nacional que houve lá, quando o nosso mestre Serrão fez uma homenagem ao Técio Lins e Silva. E o Serrão, na oportunidade, disse o seguinte: ele considerava o Técio um mestre, né? Um mentor para ele, Serrão, com mais de 40 anos de advocacia criminal. E disse que era uma grande honra, uma divina honra, poder viver no mesmo tempo, na mesma época que o Técio, e assim poder respirar o mesmo ar que ele também respirava. E eu posso dizer essa mesma homenagem àqueles que estão, e são muitos aqui nesse dia, adiante de mim, como o doutor Erivelto, o doutor Elias, o doutor Parentoni, o doutor Jarbas ali presente também, e o próprio doutor Serrão. É uma honra para mim poder viver na mesma época que vocês, poder respirar o mesmo ar que vocês respiram. Muito obrigado pela oportunidade e vamos ao tema. Nós temos aí 25 minutos, talvez eu consiga ser até mais breve. Senhores, falaremos sobre um ato ou fato muito comum para quem milita aí na advocacia criminal, que é quando o julgador não enfrenta os argumentos da defesa. E eu tentarei explicar no meu tempo mais ou menos o que diz a doutrina e a jurisprudência sobre esse tema. E lembrando sempre da lição de Piero Calamandrei naquele livro muito conhecido por nós, Eles, os juízes, visto por um advogado, não é isso? E ele diz naquele livro, e é muito importante que todos os advogados saibam disso, que o local onde o advogado treina a sua oratória, o local adequado deve ser na academia, quando ele apresenta, por exemplo, os seus trabalhos. Dizia Calamandrei que o bom orador é aquele que consegue dizer a maior quantidade de informações na menor quantidade de tempo. Só tentarei fazer isso essa tarde. Tem se tornado uma prática corriqueira, portanto, nas querelas criminais, a abstenção, às vezes intencional, de alguns juízes em enfrentar os argumentos lançados pela defesa. Eu confesso que já estive diante de magistrados que têm honrado a toga que lhes for aposta e a Constituição que juraram defender. Procuraram honrosamente dizer as razões da tese do advogado e as razões da tese, ou as razões da tese do acusador estarem erradas. E é assim que deveria ser. Entretanto, tudo bem? para quem limita, cresce o número de ocorrências onde as razões de defesa têm sido relegadas quase que ao canto da sala do esquecimento. Eu digo isso porque é dialeticamente que se desenvolve um contencioso criminal, nós sabemos disso. Eis que a proposta do Ministério Público, desde o início, é condenar, porque lá na sua petição inicial, na exordial, na denúncia, ele pede que o réu seja processado e condenado nas penas de tal artigo. Ao que a defesa, então, deverá pleitear a absolvição, a atenuação de pena, uma nulidade, tendo o juiz, por fim, a honrosa e constitucional tarefa de conjugar ambas as proposições e expor ao mundo os motivos pelos quais um está certo e o outro errado, segundo as provas coligidas e os princípios constitucionais adotados. Nesse ponto, são vários os argumentos políticos, jurídicos e sociais que fizeram com que o Constituinte colocasse lá no artigo 93, inciso 9, um dispositivo que obriga o judiciário, obriga a autoridade judiciária a fundamentar todas as suas decisões sob pena de nulidade. E é nesse dever que avulta, por meio da motivação, o respeito ao contraditório. Coleção, que é um jurista italiano, sendo citado pelo eminente professor da USP, Antônio Magalhães Gomes Filho, hoje já aposentado, já dizia que a garantia da motivação, vejam só, representa a última e cardeal manifestação do contraditório. Pois o dever de enunciar os motivos do provimento traduz para o juiz na obrigação
obrigação de levar em conta os resultados desse mesmo contraditório. E, ao mesmo tempo, demonstrar que o iter de formação, que o caminho de formação do provimento se desenvolveu à luz da participação dos interessados. Ele precisa demonstrar isso ao mundo. Precisa dizer por que naquela formação, naquele processo, eu precisei adotar somente, como razão de decidir, as razões de um ou de outro, da acusação ou da defesa. Então, como última manifestação do contraditório, portanto, a decisão judicial, e aqui eu acabo entrando nesse tema um pouco da motivação judicial, que ela é importante, inclusive é atacando essa motivação que conseguimos fazer que nossos recursos subam aos tribunais superiores. A decisão judicial precisa albergar, precisa proteger essa garantia constitucional, a manifestação do contraditório. É dizer, se o juiz não fundamenta, se ele não motiva adequadamente a sua decisão e dizer sim, condeno, naquele momento ele desrespeitou o contraditório. E só o fará o juiz através, repito, da motivação. Esse respeito só se verá através da motivação. Mas não é qualquer motivação. E esse é o ponto nevrálgico. Não é qualquer motivação que caberá ao juiz fazer no momento de decidir. Pois a estrutura dialética, citando o professor Magalhães Gomes Filho novamente, a estrutura dialética do processo não se esgota com a mera participação dos interessados. Ah, porque participou, houve contraditório, porque teve defesa, porque houve um advogado trabalhando no processo, houve contraditório. Não. Implica dizer que a relevância dessa participação para o autor do provimento, que é o juiz, deve estar clara. Ou seja, para quem decide, a minha participação como advogado deve ser relevante. Ele não pode, como eu disse no início da fala, relegar a sala do esquecimento e apenas fazer do advogado uma mera samambaia de enfeite na sala. Não. Uma vez eu ouvi de um promotor, após uma instrução em um processo no tribunal do júri, e ele disse, após o final de sua audiência, disse na minha frente da juíza, e com esse promotor já contendi várias vezes em júris: doutor, eu acho que tem processo que não precisaria tanto de advogado. Disse isso, o promotor de justiça. Eu não sei qual justiça ele queria promover com isso, mas ele disse isso lá, e eu fiquei chocado, abismado. Então quer dizer que, na verdade, o juiz deveria aqui somente adotar as razões de decidir da promotoria? Esquece-se a defesa, esquece-se advogado? Ignorar a defesa, ignorar os argumentos do advogado é a pior pena que o profissional vai ter. Até Cristo, quando disse que iria punir os pecadores, disse que iria ignorá-los. Ou quando os pecadores iriam procurar e dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ignorar, portanto, é a pior pena. É a pior sanção que nós, advogados, poderíamos ter no processo. Visitamos presídio, visitamos delegacia, escrevemos, raciocinamos, conjecturamos, fundamentamos, para depois o juiz, ao decidir, sequer enfrentar os nossos argumentos, ou enfrentar todos eles, porque esse é o correto, enfrentar todos eles, não somente algum, fazer ouvidos moucos para metade dos argumentos que nós entremeamos em nossa defesa. Conclui-se, portanto, que não enfrentar os argumentos da defesa, mesmo numa decisão motivada, porque ele pode motivar essa decisão, mas ainda assim não enfrentar os argumentos da defesa, é ignorá-lo. E ignorá-lo implica em atender à sedução daquilo que chamamos de decisionismo. Decisionismo puro, que é uma expressão indubitável do desprezo, e eu quero repetir isso. O decisionismo é uma expressão indubitável do desprezo à participação dos atores processuais na construção da decisão judicial. Veja-se, porém, que a maior parte, e aí eu entro aqui na parte da jurisprudência, tem tratado com uma certa parcimônia essa questão, muito a favor da acusação
argumentação, afirmando que não é nula a decisão pelo não enfrentamento das teses de defesa, quando, reflexamente, abre aspas, esta restar afastada pelo acolhimento da outra tese, que em um raciocínio lógico seja com ela incompatível. É dizer, os tribunais têm decidido da seguinte maneira: se eu acolho ou enfrento um argumento da defesa e o resultado deste argumento, o resultado desta decisão enfrentada, analogicamente seria capaz de derrubar a outra tese pela defesa vetada, eu não preciso, portanto, dizem os tribunais, enfrentar esta segunda tese. Ocorre, senhores, que isto deveria estar posto na decisão. A decisão deveria conter o porquê de ele não enfrentar a minha segunda tese. Se eu tenho duas teses e ele enfrenta uma e acha que enfrentando uma derrubaria a segunda, ele precisa colocar isso na decisão. Mas não coloca, não enfrentam, caem na farsa do decisionismo. E aí cabe ao advogado diligente, se for o caso, embargar. Embargue a decisão porque ela não enfrenta todos os seus argumentos. Para citar aqui uma jurisprudência conhecida, abre aspas, não se anula a decisão por não enfrentamento da tese da defesa quando, reflexamente, essa restar afastada pelo acolhimento de outra tese que em um raciocínio lógico seja com ela incompatível. Mas, volto a dizer, esta incompatibilidade aqui dita lá no tribunal, ela precisa estar exposta na decisão. É necessário fundamentar. Eu preciso saber, o meu cliente precisa saber, o promotor precisa saber e a sociedade precisa saber do porquê que Vossa Excelência não acolheu a minha tese. Eu não sou aqui uma planta de enfeite nessa sala de audiência. Eu preciso ser respeitado como profissional e, sobretudo, como ator processual da construção de sua decisão judicial, porque ela só poderia vir através do processo dialético que eu, como advogado, participo e participei. Esse processo dialógico a ser feito para que sistematicamente se considere a tese defensiva rechaçada não chega em todos os casos. E aí a gente tem o Tribunal do Rio Grande do Sul sempre na vanguarda, e eu consegui achar, inclusive, uma jurisprudência do Tribunal do Rio Grande do Sul, Justiça do Rio Grande do Sul, que acolhia essa tese, dizendo o não enfrentamento da tese defensiva, nulidade de decisão desconstituída, o não enfrentamento de tese defensiva inequivocamente gera para o acusado a perda de uma chance de obter um provimento jurisdicional favorável. E justamente nesse ponto está a evidência do prejuízo, a impor a desconstituição do julgado. Pessoal, é muito importante estarmos atentos a isso. E aqui eu falo da prática, porque são equívocos jurisdicionais como esse, que o advogado, por exemplo, consegue levar, e já está bem difícil levar, a sua decisão, ou melhor, o seu processo e a discussão do seu processo a tribunais superiores, o STJ, o STF. Cabe a nós, como profissionais, diligentes, estarmos atentos a isso. Apesar dessa divergência que eu apontei aqui na jurisprudência a favor da acusação, porque a grande parte dela é a favor da acusação, propõe-se como paradigma a ser seguido essa decisão que eu acabei de citar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eis que o juiz, ao decidir, refuta uma das teses que lhe foram apresentadas, ou da acusação ou da defesa. Se ele rechaça uma, não fundamentadamente, ou acolhe outra, também não fundamentadamente, abre portas à íntima convicção, que é o decisionismo, lugar de arbítrio ou de habitação do arbítrio judicial. Para citar Ferraioli em Direito e Razão, ele fala sobre o princípio da possibilidade de refutação, dizendo o seguinte: o princípio da possibilidade de refutação, ao não estar garantido por poderes de defesa comparáveis aos poderes da acusação, porque os da acusação são sempre mais fortes da defesa, eu sempre começo o júri dizendo que aqui eu inicio a partida perdendo de 1-0, e é sempre assim, todos nós sabemos. E ao não estar estabelecido normativamente o valor dirimente das provas e das contra-hipóteses não refutadas,
converteu-se igualmente em um princípio genérico de presença de razões do acusado, das razões do acusado. Portanto, o princípio da possibilidade de refutação, segundo a Ferraioli, se iguala ao que ele chama de princípio genérico de presença das razões do acusado. Essas razões precisam estar presentes e essas razões precisam ser enfrentadas. Acrescenta ainda o Ítalo Mestre sobre a motivação, dizendo: é uma justificação, que a motivação do juiz é uma justificação adequada da condenação. Olha só, só se, ou seja, apenas se, condício sine qua non, apenas se, além de apoiar a hipótese acusatória, com uma pluralidade de confirmações não contraditadas por qualquer contraprova, também estiver em condições de desmentir com adequadas contraprovas todas as contra-hipóteses formuladas e formuláveis. Quer dizer, motivar uma decisão judicial, suponhamos condenatória, é fazer com que a hipótese acusatória seja forte, é dizer que ela é forte o suficiente que nenhuma das teses apresentadas pela defesa consegue combatê-las. Nenhuma! Todas as contraprovas e hipóteses formuláveis e formuladas não conseguem fazê-la cair. Deixam-na de pé em todo o tempo. A presença, portanto, das razões do acusado no processo, ou seja, eu fiz as alegações finais, eu fiz as contrarrazões ou as razões do recurso, não basta para se assegurar a garantia da devida motivação. É necessário o enfrentamento sob pena de se tomar a atuação do Ministério Público e as provas por ele apresentadas como o único vetor pelo qual seguir o jogador no momento de decidir. Deram um tiro aqui na tela e se apagou. Quantos minutos? Quando apagou a tela, nós tínhamos ainda 8 minutos e alguns segundos. Então, Vossa Excelência ainda tem mais 6 minutos. Perfeito. É o tempo suficiente. Oh, quase, né? Para quem tem um parágrafo ainda para trabalhar, é muito tempo. Como eu falei, eu acho que terminaria antes do tempo. Pronto. A defesa em sua argumentação, portanto, senhores, vejam bem, não são meros adereços do processo. Tenham isso em mente. Não são meros adereços do processo, mas sim a face dialética que precisa passar pelo crivo do enfrentamento epistemológico. Ou seja, ele precisa dizer por que razões a minha refutação não se sustenta na decisão judicial. Recentemente, eu estive até presente com o Dr. Rayan, que veio de Imperatriz, que está presente conosco, advogado também. Estive numa audiência, reparem no caso do Toresco. A família me liga, eu estava defendendo o pro bono, um rapaz, num processo, mas ele foi preso por outro. Só que quando ele foi citado, já preso nesse segundo processo, o oficial perguntou para ele: quem é seu advogado? E ele, de forma absolutamente natural e compreensível, disse: é Dr. Jimmy. Mas é porque eu era o advogado dele já no primeiro processo. Mas havia dito para a família que não iria assumir o sigilo. Os juízes estão com uma prática nefasta. O que está acontecendo? Quando eles recebem a denúncia, eles estão marcando já a audiência de custódia. Ou melhor, a audiência de instrução. Mas o que isso quer dizer nas entrelinhas, doutor Elias? Ele quer dizer que nenhuma das nossas razões expostas na resposta à acusação ele irá aceitar. Porque se ele aceitasse alguma, ele não marcaria logo a sua audiência de instrução. E se nós estivéssemos discutindo na resposta à acusação, por exemplo, uma exceção de incompetência, ou pedisse uma outra diligência, fizesse algum outro pedido que demandasse tempo, quando ele diz que recebe a denúncia e já marca a audiência de instrução, é porque ele não está nem aí para a resposta à acusação. É mero panfleto! Mero panfleto! No processo. E já está dizendo: você pode escrever, eu não vou.
aceitar nenhuma, eu vou fazer a instrução. Ou seja, nem a possibilidade de absolução sumária existe para o juiz. É brincadeira? E aí, a família me liga. Na verdade, quem liga para mim nesse momento é a assessora do juiz e diz: doutor, existe um réu aqui que diz que o senhor é advogado dele. O senhor não vai participar da audiência não? Estava lá no viaduto da nossa amada Imperatriz. Um beijo aos imperatrizenses que estão presentes. E aí eu disse: não, expliquei para ela, não é assim, assim, assado. Mas mande para a defensoria, eu não vou fazer. Não, mas aí... E aí eu, por complacência com a situação, e até mesmo com a atividade jurisdicional, para não atrasar ainda mais, etc. Tá bom, eu vou aí, me espere 5 minutos que eu chego ao fórum. Cheguei ao fórum. Quando chego ao fórum, evidentemente não havia lido o processo. A audiência se realizou no dia 11, foi isso? O réu tinha sido intimado. Tá, não vou entrar, vou falar essa informação depois. Fizemos a instrução. No momento da instrução só deu tempo de ler ali, enquanto eu ia falando ali o inquérito, etc. E fazendo as perguntas. Por quê? Eu espero do juiz, eu espero do promotor uma atitude proba. E um cuidado em uma diligência com a persecução penal, como se deveria ocorrer. Ao final da instrução, ele diz, as alegações finais orais. O promotor diz: eu faço. Doutor, eu vou pedir prazo porque o senhor viu mesmo a situação. Eu acabei de chegar, fiz a instrução, mas preciso ler o processo, estudar o processo e fazer as alegações finais por escrito. O promotor pode fazer e eu faço. Eu abro o prazo para mim de 5 dias já. Eu já pego o processo daqui e levo para casa. E, não, doutor, o que é isso? Faço oral, faço oral. Ah, é? Peguei o processo. Eu dou até um tempinho aí para o senhor fazer aí. Assim. Tá bom. Fui lá folhear o processo. Quando olho, uma nulidade flagrante. O processo estava sem a resposta à acusação. Não há jurisprudência, não há construção dogmática, jurídica, que diga que o processo desse está válido. Na hora que eu vi, falei: aqui. Excelentíssimo senhor doutor juiz do terceiro vara criminal da comarca de Imperatriz, representante ministerial presente, meus respeitos e aos demais. E comecei. E aí aventei naquele momento a nulidade por ausência da resposta à acusação. Na mesma hora o juiz se levanta e da cadeira dele vai até a minha. Me dá esse processo aqui, me dá esse processo aqui. E foi. Aí foi para lá. Olhou ali, depois voltou. Aí terminei a preliminar, entrei no mérito e finalizei. Doutor Dívio, o senhor vai querer tornar nulo esse processo? Vai anular, o senhor tem certeza? Por que o senhor não fez essa resposta à acusação? O senhor não viu? Quer dizer que o custo legis aqui também está só de brincadeira? Porque o fiscal da lei que vem conduzindo o processo dele, isso é quem deveria perceber. E não só ele. A própria secretaria e o gabinete do senhor, que marcaram uma audiência de instrução sem resposta à acusação presente. Ah, mas o senhor agiu de má fé. Má fé não, senhor, que nem os 10 dias para a resposta à acusação meu cliente teve. Agora eu acabo de ver que ele foi intimado no dia 5 e a audiência era no dia 11. Os 10 dias para a resposta à acusação só acabavam no dia 15. Ah, mas eu vou aplicar uma multa no senhor. Aplique, excelência. Aí ele começou a alterar a voz. O senhor não precisa alterar a voz comigo, não. Só decide, eu fiz um requerimento. O senhor tem 2 alternativas: enfrentar ou não enfrentar, e acabou. Ah, mas não sei o que. Eu vou fazer isso aqui porque a jurisprudência... Doutor, o senhor sabe e eu sabemos que não há jurisprudência no Brasil e no mundo que torne esse processo legítimo e legal. Ah, mas você deveria ter lido o processo. O senhor viu a situação aqui, foi vocês que insistiram para eu vir. Vocês insistiram para eu vir. E eu falei desde o início que não tinha lido o processo.
Agora o senhor também teria. Aí ele disse assim, aí eu peguei. Ele pegou e disse assim, doutor Serrão, o senhor sabe que eu não leio o processo. Ah, excelência, quer dizer que se eu tivesse aportado a minha resposta à acusação, Vossa Excelência não tinha enfrentado os meus argumentos. É isso. Agora ficou claro. O senhor vai decidir aí a contragosto, mas porque o senhor sabe que é o que a lei diz. E eu estou aqui para fazer cumprir a lei para o meu cliente. Ah, mas o seu cliente, eu poderia dar a sentença dele amanhã. Não tem problema. Ele já esperou até agora, espera mais um pouquinho. Porque se o senhor faz isso aqui com ele, o que impedirá de fazer com o outro? Então, excelências aqui presentes, eu queria deixar esse meu recado a vocês, da necessidade do enfrentamento de nossas razões enquanto advogados, seja nas razões escritas, seja nas razões faladas, enfim, mas nos mantermos firmes, porque a advocacia criminal não adianta, ela será sempre contra-majoritária. Ah, mas é porque eu quero que um dia os advogados criminalistas sejam... Não, a gente vai sempre estar nessa antítese e antítese. Nós lidamos com os dramas mais difíceis, mais sensíveis do homem, e a humanidade sempre será assim, mas eu gosto de fazer isso, porque apesar de Deus, segundo o livro de Salmos, ser chamado do justo juiz, o apóstolo João o chama de nosso advogado. Muito obrigado.